Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o João Miragaia e eu vim aqui agora para trazer um pouco de informação sobre a situação da Síria e no que isso interfere em Israel atualmente. Primeiramente, eu queria dizer que a gente está muito no começo do processo de troca de poder na Síria e absolutamente ninguém tem nenhuma ideia do que vai acontecer de fato no país a partir do momento que o novo governo for instaurado. Primeiro porque o grupo dos rebeldes ele é um grupo muito fragmentado, a gente tem diversas correntes, embora a gente tenha algumas linhagens que são majoritárias, a gente tem diversas correntes, o que não garante pra gente que a guerra civil, por exemplo, na Síria, ela terminou agora. O que aconteceu de fato foi a derrubada do regime Assad, que está no poder há quase 54 anos, desde o período que o seu pai, Hasmin al-Assad, deu um golpe de Estado e, enfim, subiu ao poder e o seu filho herdou a presidência e já desde 2011 em guerra civil, finalmente o regime foi derrubado, nesse dia 8 de dezembro de 2024. Os rebeldes, eles têm uma coisa em comum, todos eles. Eles tinham o objetivo de derrubar o regime Assad. No momento que o regime é derrubado, a gente deve ver agora a disputa entre eles pelo poder. Pode ser que essa disputa se dê por meios relativamente pacíficos, pode ser que eles já tenham acordos pré-firmados, pode ser que eles já tenham alguns entendimentos para a administração da Síria agora após a queda do Assad, e pode ser que a gente veja mais uma extensão da guerra civil, mais conflitos, inclusive pela disputa de poder e de algumas regiões especificamente. Agora é o seguinte, vamos entender quais são essas duas forças, primeiro, para depois a gente poder falar sobre os rebeldes. O Assad, como eu disse, ele governa, na verdade, a família Assad governa a Síria há quase 54 anos. Eles pertencem a um ramo do Islã chamado Alauítas, que são cerca de 10% da população da Síria. Os Alauítas, por serem minoria, eles são uma elite, mas são minoria na Síria, eles fecharam um acordo com os xiitas, que também são minoria, com os cristãos, que também são cerca de 10% da população, e com alguns outros grupos minoritários, como por exemplo os drusos, e formaram o poder na Síria durante muito tempo, e alguns grupos sunitas minoritários também. Então dessa maneira o Assad ele tinha uma maioria, ainda que ele não pertencesse à corrente majoritária, que são os sunitas, os árabes sunitas sírios. Em 2011, na esteira da Primavera Árabe, quando várias repúblicas, presidentes ditatoriais, levados ao poder por militares e com ideias nacionalistas árabes, começaram a ser questionados e derrubados mundo árabe afora. Isso aconteceu no Egito, isso aconteceu na Líbia, isso aconteceu na Tunísia, também aconteceu na Síria. Mas a guerra civil na Síria foi a mais extensa de todas. Talvez em conjunto com a do Iêmen, que até hoje está num cessar-fogo, se encontra numa situação de cessar-fogo. O Assad, que parecia em determinado momento que seria derrotado, conseguiu reequilibrar as forças e vencer os rebeldes. Como ele conseguiu fazer isso? Basicamente a partir de um pacto com o Irã, o Hezbollah e a Rússia. Agora, o Irã e o Hezbollah, eles tinham um objetivo específico, que era fortalecer o eixo xiita no Oriente Médio. E o Assad era um aliado deles. A Rússia pretendia, ainda pretende, ter mais influência sobre a Síria como uma saída interessante para o mar Mediterrâneo, como sua chegada no mundo árabe. E o Assad, precisando da ajuda russa e observando a saída gradual dos Estados Unidos do confronto, os Estados Unidos que apoiavam os rebeldes, a Rússia passou a apoiar o regime do Assad e o Assad recebeu de bom grado. Daquele momento em diante, as forças do Assad, que já tinham matado, a guerra civil já tinha matado mais de 400 mil pessoas, reequilibrou o confronto e reocuparam 80% do território sírio. Agora, quem são os rebeldes? Os rebeldes são grupos geralmente sunitas, em sua grande maioria. Também tem os curdos, que são uma outra etnia presente no Oriente Médio, no Iraque, na Síria principalmente, na Turquia também. Mas basicamente são grupos sunitas que em alguns momentos foram liderados pelos setores mais radicais do jihadismo, como o Estado Islâmico, como a Al-Qaeda. Até por isso os Estados Unidos deixou de apoiar os grupos dos rebeldes, entre outros fatores. O Estado Islâmico acabou sendo derrotado, porque em algum momento houve uma colisão de forças para derrotar o Estado Islâmico, que uniu inclusive os Estados Unidos e Irã. E, por outro lado, a Al-Qaeda também se enfraqueceu e alguns grupos se desdobraram da Al-Qaeda. Entre eles, um grupo chamado Tahrir al-Sham, que às vezes aparece sob a sigla HTC, que é um grupo jihadista sunita que, ao contrário da Al-Qaeda, que prega uma luta internacional, eles pregam uma luta nacionalista síria local. E essa posição nacionalista sunita local e religiosa, ela aproximou esse grupo da Turquia, obviamente também do Hamas, de outros grupos desse ramo sunita ligado à antiga Irmandade Muçulmana, e só esperaram acontecer o enfraquecimento do regime Assad para poder reatacar, e foi muito mais rápido do que todo mundo imaginava. Israel contribuiu muito indiretamente para que isso acontecesse, praticamente decapitando o Hezbollah, destruindo seus líderes e o seu arsenal. O cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, sem que houvesse cessar-fogo em Gaza, foi a demonstração de fraqueza do Hezbollah e do Irã nesse confronto com Israel. A Rússia está envolvida numa guerra com a Ucrânia há quase 3 anos, e essa foi a deixa para a Turquia apoiar esse grupo, especialmente o Tahrir al-Sham e outros grupos rebeldes, para derrubarem o regime do Assad. Como isso influencia Israel? Primeiro, a gente não sabe até que ponto Israel está envolvido na luta dos rebeldes.
A tendência é que não seja muito. Pode ser que Israel tenha trocado informações com a Turquia, até porque o Assad, nesse momento, representa a principal ameaça a Israel, né, que é o bloco do Irã. Então, em algum momento, pode ser que Israel tenha trocado informações de segurança com a Turquia. Israel explodiu diversos carregamentos de arma que chegavam à Síria, enviados pelo Irã, assim como o regime Assad. Os rebeldes também representam uma posição anti-Israel, até mais radical que a do Assad. O Assad é aliado ao Irã por conveniência. Os rebeldes são ideologicamente contrários a Israel, acima de tudo, por uma ideologia fundamentalista religiosa. Israel fortaleceu as suas forças de segurança no Golan, levou mais tropas, estava muito atento, ajudou funcionários da ONU a escaparem ali da região do Golan sírio para o Golan israelense. E como isso vai influenciar Israel no futuro, a gente não sabe dizer ainda, porque a gente não sabe o que vai acontecer na Síria. Mas é muito pouco provável que o grupo de rebeldes se meta com Israel num princípio, porque eles também vão assumir um país destruído, eles não têm um exército super poderoso, eles vão ter que reconstruir o exército, e é difícil que eles se metam numa guerra com Israel. Há a preocupação em Israel de que eles se apoderem de armas químicas. A gente sabe que o regime do Assad tinha acesso, mas a gente não sabe se Israel e os Estados Unidos conseguiram destruir essas armas químicas, ou se o próprio regime do Assad destruiu essas armas químicas antes dos rebeldes tomarem mão delas. Mas essa é a preocupação. E obviamente que há uma preocupação com o desconhecido. O Assad era um inimigo, mas um inimigo razoavelmente previsível para Israel. Sabia como seriam as suas reações. Israel conhecia muito bem o Assad. E Israel teve negociações com o Assad em acordos de paz por diversas vezes, sob diversos governos. Desde os anos 90, Israel tem negociações com o Assad que vão e vêm e que foram interrompidas, obviamente, na esteira da Primavera Árabe, da Guerra Civil, porque aí a decisão do Assad não era confiável. A qualquer momento outro grupo podia subir ao poder, modificar a situação. Israel preferiu manter as colinas do Golan sob sua administração e soberania até então. A gente não sabe exatamente, como eu disse, o que vai acontecer daqui em diante, mas o que a gente já sabe é que o Irã está na sua situação mais vulnerável desde que o Irã começou a se envolver e criou esse eixo xiita e essa guerra das forças Al-Quds, né, esse confronto de diversas milícias em conjunto, também contra Israel. Não só contra Israel, mas também contra Israel. Esse é o momento de maior fragilidade do Irã, o que pode indicar uma ação israelense contra o Irã ou não. A gente não sabe exatamente, mas o que a gente tem a dizer é que a ameaça vinda do Irã, ela se debilita muito por conta da queda do Assad. O Hezbollah já vai ter muito mais dificuldade para receber armas. Isso coloca em perigo, inclusive, a sua própria permanência como milícia no Líbano e até como partido político. O Irã também não tem mais o apoio dos sírios, também vai ter uma dificuldade agora de se reorganizar suas forças geograficamente no Oriente Médio. E Israel sai vitorioso nessa situação, porque mesmo que os rebeldes sejam pró-Hamas e assumam uma posição radicalmente contrária a Israel, eles não têm muito nem como atacar Israel, nem como fortalecer o Hamas nesse momento em Gaza. É isso, pessoal. Agora a gente tem que aguardar cenas dos próximos capítulos, porque está tudo ainda muito embrionário. Um abraço e bom domingo para vocês.